Amém, meus irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Abra no Evangelho de Mateus, aleluia, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 11. Mateus 27, a partir do versículo de número 11. Todos abriram, amém? Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 11. Aleluia, Deus. Aleluia. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo, aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? Eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, se assim for da sua vontade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não desfazendo da oração do diácono Bim de maneira alguma, mas permita-me mais uma vez eu orar ao Senhor. Pai Santo, eu glorifico o Teu nome nessa noite, Senhor. Te sou grato, Pai, pelo privilégio e a graça, Senhor, em nome de Jesus. Pelo Seu favor imerecido derramado sobre cada um de nós, sobre a minha vida, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai. Me conceda, Deus, nessa hora, Deus, a graça, para que eu possa falar, Deus, ao Teu povo tudo aquilo que o Senhor colocou, Deus, em meu coração, Senhor. Que com temor e tremor, Senhor, diante dessa palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo, Ele venha, através de mim, Senhor, falar a cada um dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Deus, esse momento em Tuas mãos, Senhor.
Toma, Pai Santo, essa palavra, Deus, em tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, Deus. Me conceda, Deus, a graça, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eu, começando a ler novamente, aleluia, os evangelhos, começando por Mateus, e quando eu deparei com esse texto, já muito que o Senhor tem falado ao meu coração acerca dessa palavra, acerca desse texto, de quando Jesus ele é apresentado perante o povo num tribunal. E muito temi em meu coração para falar ao Senhor acerca dessa palavra, acerca desse texto, desse momento que nós lemos aqui agora, dessa passagem. Por isso que eu digo que é com temor e tremor que eu hoje, pela misericórdia do Senhor, eu vou falar desse texto. Porque é um momento, é uma situação muito séria em cada um de nós. Foi um momento muito difícil, muito doloroso para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, a minha mão aqui, ela chega a estar suando. Louvado seja o nome do Senhor. Havia uma promessa para o povo de Deus. Os profetas antigos do passado, eles profetizavam acerca de um Messias, de um libertador que estava por vir e queria libertar todo aquele povo. Havia uma promessa dada pelo Espírito Santo de Deus aos profetas, falando acerca da vinda do Messias, do libertador, que iria salvar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos primeiros profetas que trouxe, falando a esse povo, foi Zacarias. Quando nós lemos na palavra do Senhor, em Zacarias, no capítulo 9, a partir do versículo também do mesmo número, ele vai dizer assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Justo e trazendo a salvação, humilde e montado sobre um jumento, filho de uma jumenta. Havia uma promessa da vinda, e assim Zacarias, ele testificou, ele testemunhou, que um libertador, ele estava por vir, ele disse a maneira pela qual ele chegaria diante do povo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e trazendo a salvação, humilde e montado no jumento. Louvado seja o nome do Senhor. Essa era uma das profecias pelas quais os profetas antigos do passado, eles testemunharam, dizendo a cada um daqueles povos, daquele povo que ansiava, que esperava pela vinda do Senhor, ele disse essa profecia. Mas não somente ele, quando nós olhamos o livro de Isaías, louvado seja o nome do Senhor, Isaías, no capítulo de número 9, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos no capítulo 9 de Isaías, o subtítulo fala o advento e o poder do Messias. O advento fala da vinda do Senhor, da chegada do Senhor. Louvado seja o nome do eterno Deus. E ele vai dizer assim, ó:
mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias o enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes esse povo e alegria perante ti, como se alegraram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, virão de pasto e ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você pode glorificar o nome do Senhor? Isaías profetizou acerca do Messias, que estava por vir, o libertador que estava por vir. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte, a luz raiou. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Foi profetizado acerca do Messias que estava por vir. Aquele povo aguardava por essa vinda. E quando nós passeamos pela palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, ainda lá em Mateus, louvado seja o nome do Senhor, a palavra vai dizer, e agora, Isaías profetizou de Jesus, mais ou menos cerca de 700 anos, antes do nascimento de Cristo Jesus. Antes do nascimento de Cristo. Mas a palavra do Senhor, nós examinando a palavra, a gente vendo a palavra do Senhor, a gente vai ver que um anjo agora, ele aparece diante de Maria. O anjo agora ele aparece diante de Maria, aonde ele vai dizer assim, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, vale a pena a gente pegar para ler. Lucas, louvado seja o nome do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Onde vai dizer assim, e no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha para cá. O anjo agora ele aparece diante de Maria.
aquilo que os profetas profetizaram lá atrás, que Zacarias falou, que Isaías falou e tantos outros profetas, falando acerca do Messias, acerca da vinda do Senhor. Agora o anjo Gabriel, ele está diante de Maria, e ele anuncia que dela, do ventre dela, nasceria o Cristo, o Salvador, o Redentor da humanidade. E o teu reino nunca terá fim. A palavra fala que ela se turba em ver tal saudação. Mas assim se cumpriu a palavra do Senhor. Jesus, ele veio a essa terra. Jesus, ele veio através de uma virgem, onde ele foi concebido. E assim os irmãos conhecem todo o nascimento de Jesus. Ele veio a essa terra. A palavra do Senhor vai dizer que havia no templo um homem chamado Simeão, um homem justo, um homem temente a Deus, que inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi até o templo, porque o próprio Espírito já tinha falado no seu coração, que ele não veria a morte, antes de ver o libertador, o Cristo, o Messias, que havia de vir. E assim aquele homem estava dentro do templo, e passado o tempo da purificação, depois que Jesus foi circuncidado, os seus pais o levaram para ser apresentado na igreja. Para ser apresentado na igreja. É por isso que nós aqui na igreja, a gente não batiza crianças. Assim como o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele foi apresentado como criança no templo. Assim nós temos feito também aqui na casa do Senhor. As crianças, elas são tão somente apresentadas ao Senhor. E o Senhor, e Maria e José, eles levam o menino até aquele lugar, até o templo, para ser apresentado. E Simeão, que foi dito pelo Espírito que ele não morreria antes de ver, ele agora contempla aquilo que o Espírito já havia falado no seu coração. Aonde ele diz: hoje já pode, despede a alma desse teu servo, porque os meus olhos viram a redenção desse mundo, que é Cristo Jesus. Aquilo que foi profetizado a ele, aquele que foi falado a ele através do Espírito Santo, agora ele estava tão somente contemplando, ele estava tão somente agora enxergando, ele estava vendo a Cristo Jesus. E nesse mesmo lugar, a palavra fala de uma mulher viúva, chamada Ana, uma mulher com quase 80 anos, viúva, que dia e noite ela se encontrava dentro do templo, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Ela olhara o menino também que estava ali. Ela pôde contemplar o Salvador, Cristo Jesus. E o tomando em seus braços, ele apresentava aquelas pessoas que ali estavam, aquelas pessoas que ali se encontravam, mostrando que a profecia que foi dada lá atrás, ela estava se cumprindo naquela hora, que Jesus, o libertador, o Salvador, ele estava agora diante dos seus olhos, nos seus braços. Tudo que foi profetizado aconteceu. Tudo que os profetas falaram, tudo que eles anunciaram lá atrás, eles cumpriram. A palavra se cumpriu. Jesus foi apresentado naquele lugar, naquele templo. E a palavra do Senhor vai dizer que o menino, ele crescia em graça e em conhecimento. Ele crescia em graça e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. E assim aquele pelo qual o Messias, pelo qual foi anunciado, ele começa a crescer na graça e se fortalecer no Espírito Santo de Deus. Aonde aos 12 anos, eles se perdendo da mãe e do pai, mas eles estavam lá na casa do pai. E aqueles homens ficaram admirados com a sabedoria pela qual aquele menino, um jovem, ele falava com aquelas pessoas, o Messias, que o povo esperava, que o povo almejava encontrar, o libertador que estava por vir
a cada um de nós. A cada um de nós. E assim ele foi crescendo em sabedoria e cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Mas João Batista, aquele que veio para anunciar a vinda de Cristo Jesus, certo dia, ele pregando no Rio Jordão, ele pregando e batizando aquelas pessoas e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele, no dia seguinte, João, ele viu Jesus vindo até ele. Ele viu Jesus, ele batizando, ele avistou o Messias, aquele que estava profetizado lá atrás, vindo de encontro agora a ele, aonde ele disse: louvado seja o nome do Senhor, e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali Jesus, ele é batizado por João. E depois de ser batizado, ele é tentado pelo diabo. Os irmãos conhecem a passagem, no capítulo de número 4. E assim Jesus agora, ele dá início àquilo pelo qual ele veio para fazer nessa terra. Jesus agora, ele começa a operar os seus milagres, os seus prodígios, diante de todo aquele povo. E a palavra fala que o primeiro milagre do Senhor, a palavra fala que ele foi convidado para estar num casamento. Chegou até ele um convite para que ele estivesse num casamento. E assim ele leva a mãe e os discípulos vão junto com ele. E durante aquele casamento, durante aquela festa, aleluia, a palavra do Senhor diz que o vinho ele veio a faltar naquela festa. Porque a festa de casamento naquela época não é como a gente vê hoje no casamento, que você chega de repente no casamento 6, 7 horas, quando dá 10 horas, 11 horas mais ou menos, você já vai embora. Não, ela durava dias, virava noite na festa, aquilo tudo, aquela festa ia se continuando. E o faltar o vinho seria uma vergonha para o noivo. Os irmãos conhecem a passagem. Seria uma vergonha para aqueles que estavam ali, para os donos da festa, para os noivos que estavam ali. A mãe de Jesus, vendo que acabaram o vinho, disse para ele que o vinho, terminava o vinho. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas aí ela diz: fazei tudo o que ele vos mandar. E assim fizeram, encheram aquelas talhas. Aí tem uma revelação tremenda, e nós já ouvimos aqui pelo nosso pastor. Jesus tão somente ele transforma aquela água em vinho. Louvado seja o nome do Senhor. A ponto das pessoas que estavam naquela festa ficarem ali admirados, maravilhados, porque geralmente costumava-se dar o vinho o bom, mas depois ele dava o pior, mas não inverteu as coisas. O melhor ficou para depois, e o melhor é Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E Jerusalém, ele começa a operar o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, vieram 10 leprosos até a presença do Senhor. Eles chegaram diante do Senhor, e os 10, eles clamaram a Deus para que pudessem ser limpos, para que pudessem ser purificados. E a palavra diz que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto eles caminhavam, aqueles homens foram vendo o seu corpo todo ficar limpo, a lepra saindo daqueles 10 homens que clamaram ao Senhor, pedindo para que o Senhor libertasse, para tirasse aquela lepra. E assim foi feito. Mas a palavra diz que um, observando que estava limpo, esse um ele volta ao Senhor, e ele adora o Senhor,
ele glorifica o nome do Senhor. E o Senhor, Jesus vira para ele e fala: oh, mas não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Aonde estão os 9? Não houve ninguém que voltasse para glorificar o nome do Senhor. Mas o Senhor continua operando sinais e maravilhas. Jesus agora ele entra numa cidade chamada Jericó, entrando naquela cidade. Havia um cego no caminho, um cego que clamava pelo nome de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, a palavra fala que eles oprimia, que apertava, para que ele se calasse. Mas a palavra diz que cada vez que mandavam ele parar, ele clamava mais ainda. Ele clamava mais e mais, porque ele sabia que o Senhor estava ali naquele lugar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra fala que Jesus parou tudo. Jesus parando, mandou chamar aquele homem e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele: que eu tornes a ver, que eu tenha vista. E Jesus assim o fez, o curou. Mais um milagre operado pelo nosso Senhor. A palavra diz que um homem também num tanque há 38 anos, padecendo de enfermidades. Jesus chega àquele lugar. O homem coxo que não conseguia andar devido à sua debilidade, estava ali há 38 anos, sem poder chegar na água, quando a água era movimentada, quando a água era agitada. Ele estava ali. Jesus chega e traz salvação para aquele homem. Pergunta também a ele: que queres que eu te faça? Senhor, quando a água é agitada, não tem ninguém que me leva. E Jesus ali, ele opera mais um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Havia morte na casa de Jairo, um príncipe da sinagoga, o homem que pregava a palavra do Senhor, o homem que pregava acerca do reino de Deus, mas a morte estava na sua casa. E ele, sabendo de Jesus, conhecendo a Jesus, sabendo dos feitos do Senhor, ele vai até Jesus, para que Jesus assim o curasse, trouxesse vida novamente à sua filha que estava morta. E assim Jesus vai. E o que deixa maravilhoso nesse texto, que o foco e o objetivo do Senhor naquele momento era ir na casa de Jairo. A solicitação foi feita por Jairo para que ele estivesse na casa dele, porque lá havia morte na casa dele, a filha dele estava morta. Assim o Senhor se pôs a ir na casa dele. Mas a palavra vai dizer que no meio do caminho, uma mulher também, que padecia de um fluxo de sangue há 12 anos, sem condições de se manter de pé, uma mulher fraca, sem vida já, mas sabendo também que o Senhor ia passando por ali, aquela mulher, ela chega até os pés do Senhor, porque ela colocou no seu coração, dizendo que se tão somente ela tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. Ela acreditou no Senhor. Ela disse que se tão somente eu tocar, eu serei curada. Como eu disse, o foco não era aquela mulher, era a casa de Jairo. Era a casa de Jairo, a filha de Jairo que estava morta. Mas servimos a um Deus que não faz acepção de pessoas. Que não faz acepção de pessoas. Ele tinha um foco sim, foi chamado para ir num lugar sim. Mas em meio ao caminho, houve uma situação pelo qual o Senhor, ele fez com que aquela mulher que padecia 12 anos fosse curada daquela enfermidade. Uma mulher que já havia gastado todos os seus bens, o seu dinheiro com muitas coisas, mas em nenhuma delas ela foi curada, somente quando ela tão somente tocou na orla do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De repente nós também temos gastado com tantas outras coisas, se esquecendo daquele que tem o poder de salvar a nossa vida.
A gente muitas das vezes tem buscado em tantas outras coisas, se esquecendo daquele que dá a vida, que é Cristo Jesus, aquele que nos renova, que é o nosso Salvador, aquele que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Ele estava ali, ele operou também naquele lugar, naquela situação, e ele chegou até a casa de Jairo, e ali aquela menina foi ressuscitada para a glória em nome do Senhor. Ainda que muitos, no momento que estavam ali, eles zombavam, eles riam do nosso Senhor, mas ele trouxe vida novamente, aquilo que estava morto, aquela pela qual estava morta, que era a filha de Jairo. E com isso, mais um milagre do nosso Deus, mais uma das suas maravilhas que ele operara no nosso meio. Falamos semana passada aqui de Zaqueu, um homem às vistas da sociedade, um ladrão, um homem que roubava bens das pessoas, dinheiro das pessoas, mas que ficou sabendo também do Senhor, e ele subiu a uma árvore para poder chegar até o Senhor, mas antes que ele visse, o Senhor já tinha visto ele, e a salvação entra dentro da casa de Zaqueu. E se eu for falar de milagres aqui, nós vamos passar a noite toda aqui falando dos milagres do Senhor, das maravilhas que Ele tem operado, operou lá atrás, e ainda continua operando nesse dia de hoje, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Para isso Ele veio, para isso foi dada uma profecia lá atrás, que havia um libertador, que haveria de vir um homem, que iria trazer a paz sobre aquele povo que sofria, que padecia. Jesus, então, ele começa a operar essas maravilhas no meio do seu povo, aonde no capítulo de número 5 de Mateus, ele senta no monte, aleluia, e aí ele começa a dar o sermão mais extenso da Bíblia, que é o Sermão do Monte, e ali ele começa a ensinar aquelas pessoas, e aquelas milhares de pessoas que estavam ali ao seu redor, ouvindo a palavra do Senhor, a ponto de no final eles ficaram maravilhados com os ensinamentos de Cristo Jesus, porque eles diziam que aquele falava com autoridade, não era como os escribas e fariseus, e aquele povo se maravilhou de tudo o que o Senhor estava ensinando, falando com aqueles povos. Ainda falando em multidão, uma multidão o seguia. O discípulo vira para ele e fala: Senhor, despede o teu povo que vem atrás de vós, para que comam, porque não tinham com que se alimentar. Jesus vira para o seu discípulo e fala: dá-lhes vós mesmos de comer. E a palavra fala que Jesus pega pães e peixe, e ele multiplica, a ponto de milhares de pessoas, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, se alimentarem do milagre realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira, na segunda multiplicação, e assim Jesus continuava o seu ministério, a sua caminhada, operando maravilhas, dando vista a cegos, fazendo que coxos se levantassem, tornassem a andar, fazendo com que mudos tornassem a ouvir, mudos a falar. Esse é o poder do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele continua a fazer esses milagres. De repente você está dizendo no seu coração: por que o pastor está falando desses milagres? Aonde ele quer chegar com isso? A gente já vai chegar. Sabe por quê? Ainda que maravilhas o povo viu que o Senhor fizesse no seu meio, operasse no seu meio. O próprio Isaías, também ele diz assim, no 29:13,
Porque o Senhor disse: pois que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O povo se aproxima de Cristo Jesus, tão somente por aquilo que Ele pode dar. Eles honram o Senhor com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. O coração está distante do Senhor. Aonde Isaías, no capítulo de número 3, 53, também vai dizer assim, ó. Aleluia. Isaías 53. Glória a Deus. Onde vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, e ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Jesus agora, ele está perante a um tribunal. Ele está diante de um tribunal. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o negaram, o rejeitaram. Jesus agora está diante de Pôncio Pilato, diante daquela multidão. Um homem que não cometeu pecado nenhum, um homem sem crime algum. Ele está diante de um tribunal para ser julgado. Não somente por Pôncio Pilato, mas também pelo povo. O mesmo povo que outrora foi alimentado por ele. O mesmo povo que outrora foi curado de lepra. De repentemente, aqueles 9 que não glorificaram o nome do Senhor estavam ali naquele momento. Estavam ali naquele momento. De repente, parentes, familiares de Jairo, que Jesus foi lá e trouxe vida à sua filha, parentes, familiares deles também estavam ali, diante daquele julgamento, para tão somente acusar agora a Cristo Jesus. Eles viram o milagre acontecendo, eles viram as maravilhas que o Senhor operara na sua vida, mas agora eles estavam ali. Um homem que não cometeu crime algum, que não cometeu pecado algum, agora está diante da sociedade, onde nós lemos aqui no texto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Onde nós lemos aqui, ó, e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Jesus agora está diante daqueles homens, daqueles doutores da lei, que por inveja o levaram para ser crucificado. Eles levaram, está ali agora diante dele.
E diante daquele povo que outrora, lá atrás, ele alimentou a milhares de pessoas que ele alimentou, que ele deu vida. Agora ele está ali, ele está naquele lugar, e pior, ele sendo acusado por aquelas pessoas. Muitas das vezes estamos também na casa do Senhor, experimentamos as maravilhas do Senhor em nossas vidas, mas muitas das vezes nos esquecemos daquilo que o Senhor, Ele tem operado na nossa vida, daquilo que o Senhor, Ele tem feito sobre cada um de nós. Nos esquecemos. E se fosse no nosso tempo, e se nós estivéssemos lá, nessa época, nesse momento aqui, qual seria a minha atitude, qual seria a sua atitude, mediante aquele acontecimento daquele momento? Será que nós iríamos dizer, crucificar, ou iríamos tentar gritar para que fosse salvo, libertar o nosso Senhor? Qual seria a nossa atitude? Irmãos, é um cenário que nós temos visto hoje, nesses tempos de hoje. Aconteceu lá atrás, mas parece que nós estamos vivendo essas coisas nesse tempo de hoje, nesse ano de hoje, 2024 que nós estamos. As pessoas têm negado a Cristo Jesus, as pessoas têm abandonado a presença desse Deus, por seus costumes, por suas manias, por seus jeitos, enfim, eles têm abandonado essa presença. E certamente, se o Senhor tivesse hoje, perante essa sociedade, essa geração de hoje, se Ele tivesse novamente nesse tribunal, certamente, Ele seria novamente crucificado. Certamente, o povo iria escolher verdadeiramente, não mais a Cristo Jesus, mas a Barrabás. Porque isso aconteceu naquela época. E a gente tem visto, não tem sido diferente no mundo lá fora, pelo qual a gente tem vivido. As pessoas têm abrido mão daquele que cura, que salva, que liberta, que é Cristo Jesus, para escolher tão somente aquele que mata, que rouba e que destrói, que é Satanás, tipificado em Barrabás. E pior disso tudo, como nós falamos, pessoas que viram, que experimentaram, que viveram experiências com o Senhor. As pessoas voltando atrás, apostatando da fé, daquilo pelo qual aprendeu, através da palavra do Senhor, da Escritura, da palavra do Senhor que é pura, que é santa. Muitos têm voltado atrás, não têm mais vivido uma vida reta diante do nosso Deus. Eu em casa vendo isso, eu fiquei imaginando como seria, como que seria se eu estivesse naquele lugar, Senhor? Será que eu iria negar o Teu nome? Porque muitas vezes se levantam situações lá fora, irmãos, que muitas pessoas, elas nem questionam. Você vai ter que fazer isso. As pessoas, e muitas vezes são coisas que a gente sabe que não, mas mesmo assim, as pessoas têm mergulhado nisso. Parece que Satanás, parece que é um teste que ele faz, para ver como será, quando chegar o ápice da coisa mesmo, da tribulação, daquela coisa ferrenha mesmo, de você ter que dizer sim ou não, de negar ou não negar. Parece que eles vão fazendo uns pequenos testes, Delfim. Parece que faz um testezinho pequeno aqui, daqui a pouco faz um outro e um montão foi desaprovado. Faz um teste aqui, daqui a pouco faz outro teste ali, e as pessoas vão mergulhando. E quando eu falo pessoas vão mergulhando, não é pessoas que não ímpias, que não conhecem a palavra, não. São pessoas que estão dentro de denominações, chamadas igreja, que estão dentro da casa do Senhor, que têm ouvido da palavra do Senhor. Parece que as cargas elas vão sendo aumentadas a cada dia, e as pessoas vão abandonando, vão deixando de lado a Cristo Jesus. Conjecturando eu quantas pessoas que viveram essas experiências com o Senhor, que viram, pessoas que estavam naquele sermão no monte, ali sentado ao redor do Senhor, aprendendo dele, também não estavam naquele momento ali, naquele tribunal, para tão somente julgar a Cristo Jesus. Por isso que eu falo que é com temor e tremor que essa palavra chegou até o meu coração.
Porque é uma coisa muito séria nesses tempos de hoje, a cada um de nós. Porque se nós não atentarmos também, essas situações, elas também acontecem com cada um de nós. Porque certamente você conhece, eu conheço pessoas que outrora estavam também junto conosco. Pregava, caminhava, evangelizava, fazia visitas, mas que hoje não se encontram mais na presença do Senhor. Isso entristece a cada um de nós, o nosso coração. Na quinta-feira eu estava lá em Magé, junto com o pastor Ricardo, e ele falava justamente disso. Justamente disso. De pessoas que experimentaram tudo isso, que viveram essas maravilhas com o Senhor, mas tão somente têm escolhido não mais a Cristo Jesus, mas a Barrabás. E assim elas vão vivendo a sua vida, vão vivendo a vida cada vez mais e mais, se esquecendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era costume na época libertar um preso. Barrabás fala que foi um homem cruel, que teve um homicídio lá, que ele foi preso. Tanto que quando Barrabás ele foi preso, o povo fez festa. Quando ele foi preso, o povo fez festa, se alegrou, porque ele tinha sido preso. Agora esse mesmo povo que fez festa, agora quando foi colocado diante deles, Cristo ou Barrabás, eles escolhem a Barrabás, e não mais a Cristo. Jesus ele está aqui no nosso meio hoje. Essa palavra está chegando a cada um de nós, nesse momento, ao nosso coração. É como se estivesse perguntando a mim, assim como perguntou a mim, a cada um de nós, a quem você tem escolhido? A Cristo ou Barrabás? A Cristo Jesus ou a Barrabás, tipificado em Satanás? A gente está por viver nesse tempo de agora, tempos difíceis, onde as coisas elas vão se estreitar cada vez mais para aqueles que servem ao Senhor, a ponto de repente chegar até numa situação dessa. E qual vai ser a sua atitude, qual vai ser a minha atitude, mediante a tudo que vai se levantar, que já tem começado a se levantar, sobre cada um de nós. Se a gente não se revestir a cada dia da presença do Espírito Santo de Deus, se a gente não buscar a cada dia mais estar em comunhão uns com os outros, primeiramente com o Senhor, mas também uns para com os outros, se a gente não começar a viver essas experiências com o Senhor, a guardar tudo aquilo que a gente tem aprendido através da Santa Escritura na tábua do nosso coração, certamente nós vamos pecar contra o nosso Deus. Nós vamos falhar. Porque aquelas pessoas, elas falharam. Elas não mediram aquilo que o Senhor já tinha feito na sua vida. Então somente escolheram a Barrabás. Aquele que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aquele que veio para dar vida, e a palavra fala de vida com abundância, não é uma vida qualquer. Não era uma vida qualquer. Esse mesmo Jesus, colocado naquele tribunal, sem culpa alguma, vale frisar bem isso, sem culpa alguma. Hoje eu estava em casa vendo essa passagem, vendo essa palavra, comentei até aqui com o Luan, e nesse meio tempo eu peguei o meu celular e estava vendo uma cena do filme, daquele da Paixão de Cristo, no momento em que Jesus, ele é pregado naquela cruz. Não sei se os irmãos já viram aqui, mas uma cena fortíssima. Jesus, ele é pregado de um lado,
E quando estica o outro lado do braço para prender, a furação, porque a cruz ela era furada, eles mediam mais ou menos o tamanho do homem. O prego ele não furava direto a madeira, é como se furasse hoje com uma broca para depois botar um parafuso. Tinha o buraco do lado de cá, prenderam. Quando foi prender o outro lado, o buraco estava distante. Sabe por quê? Porque a cruz não era para Cristo Jesus. Aquela medida que estava ali, era a minha medida, era a sua medida. Era a medida de cada um de nós. E aqueles homens tentando pregaram do lado de cá. Quando chegou do outro lado, não deu, eles amarraram uma corda no braço do nosso Senhor, e assim eles foram puxando, a ponto de se deslocar para poder chegar até aquele buraco. Porque, como eu disse, a medida não era dele. Ele era sem pecado, ele é sem pecado algum. Mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele padeceu naquela cruz. E assim fizeram, esticaram a ponto de chegar naquele lugar e o crucificaram. Eu ia trazer o vídeo para colocar aqui, mas não deu tempo. Porque não era para ele. Mas ele se entregou por amor de cada um de nós. Jesus agora, depois de ser acusado pelo povo, diz que escolheram não a Cristo Jesus, mas a Barrabás. Jesus agora ele é entregue para ser crucificado no meu lugar, no lugar de cada um de nós. Porque, como costumo dizer, aqueles cravos que foram presos era para ser em cada um de nós. Aquela lança que transpassou do seu lado era para ser do meu lado, do seu lado. Mas aí a gente vê o tamanho do amor do nosso Deus, que Deus fala que amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, que Ele doou o seu Filho, por amor de cada um de nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele entregou o seu único Filho. Irmãos, eu estou, porque quem é Cristo, estou pastor aqui nessa igreja. Eu tenho 2 filhos e uma filha, de 26 anos. Eu não entrego, irmãos, nenhum deles, por nenhum dos irmãos aqui. Quem tem filho aqui? Alguém entrega? Mas a palavra fala que Deus, Ele amou o Filho, entregou o seu unigênito, para que padecesse por cada um de nós. Por cada um de nós. Eu me lembro do pastor Elvis falando, ele vendo o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vendo a tristeza do Pai, da criação que Ele fez, de como estava se degradando a cada dia o povo, em pecado e aquelas coisas, iniquidades, até que ele vendo tudo aquilo, o próprio filho vira o pai e diz para que ele mandasse a ele: envia-me, Senhor, envia-me. Mas o pai falando: você vai, aquelas pessoas, elas não vão te ouvir, elas não vão te dar crédito, depois da sua morte, elas não vão se voltar para você e reconhecer o teu sacrifício naquela cruz, não. Elas vão continuar com as suas vidas, vivendo a sua vida dissoluta. Ainda assim, Ele veio e se entregou por cada um de nós, mesmo sabendo que nós iríamos negar o seu nome, mesmo sabendo que a humanidade, que a criação que Ele fez, ela não iria viver uma vida correta diante do Senhor. Ainda assim, Ele se ofertou por cada um de nós. É como se tivesse, imagina um meteoro, um cometa, mas 300 vezes maior do que a Terra, e nós estivéssemos dentro, nesse lugar, nessa terra, e aquilo está vindo de encontro.
É a ira de Deus vindo de encontro a cada um de nós, porque o pecado já estava habitando em cada um de nós, não tinha mais salvação para a humanidade. O pecado já estava a cada dia crescendo mais e mais, e a ira de Deus estava vindo sobre a terra para dissipar, para destruir tudo. Jesus vai, ele se coloca entre nós e a ira de Deus que estava por vir. Mas você não, eu vou. Mas eles não vão te ouvir, mas eu vou, Pai. Por amor de cada um deles, eu vou me sacrificar por eles. E assim Jesus fez. E toda aquela ira, todo aquele peso, aquilo tudo veio sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi moído para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele foi flagelado, foi crucificado, cuspiram na sua face, esbofetearam a sua face, aqueles chicotes, com aqueles ganchos, eles entraram do lado do nosso Senhor, tudo por amor de cada um de nós. E o que nós temos feito, irmãos, eu falo a começar por mim, o que nós temos feito em retribuição, nada que nós viemos a fazer vai pagar o que Cristo fez por nós, mas qual tem sido a nossa conduta para com o nosso Senhor? E assim, ele foi crucificado e ele morreu por amor de cada um de nós. Ele sofreu, ele morreu por cada um de nós. Acabou. Ele morreu. Os seus discípulos saíram, cada um voltaram para fazer seus trabalhos. Pedro voltou a pescar, e assim saíram da presença do Senhor. Porque aquele que era o Messias, que estava por vir, que o povo esperava, ele agora, ele é morto. Ele não está mais no nosso meio, aquele povo dizendo. Mas o que deixa maravilhado disso tudo, sabe o que é? Louvado seja o nome do Senhor. Aonde no versículo de número 28 vai dizer assim, no capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, louvado seja o nome do Senhor: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está aqui, oh glória, louvado seja o nome do Senhor, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ele ressuscitou, igreja. Ele está vivo, ele está aqui agora no nosso meio. Ele está vivo, ele ressuscitou. É motivo de nós darmos glória, aleluia, glorificar o nome do Senhor. Porque a morte não pôde conter o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscitou, ele está vivo. O jazigo aonde colocaram está vazio. Ele não mais está lá. Ele está no nosso meio, ele está ao nosso lado. Ele está presente agora aqui nesse lugar. Eu não sei de que maneira você entrou aqui na casa do Senhor nessa noite. Eu não sei como tem sido a sua vida, se você tem buscado verdadeiramente o Senhor, ou se tão somente você tem negado com suas atitudes, que muitas das vezes agimos dessa maneira. São coisas que são
imperceptível muitas das vezes, mas nós negamos ao Senhor. Ele está aqui nessa noite e Ele quer fazer uma reconciliação com cada um de nós, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Para isso Ele veio, para dar vida, porque Ele é aquele que cura, que salva e aquele que liberta. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele está presente no nosso meio. Ele está a cada dia batendo na porta do nosso coração, querendo tão somente que a gente venha abrir a porta para que Ele possa entrar. A cruz não pode conter o nosso Deus, o nosso Senhor, independente da situação pela qual você está, independentemente da sua vida, Ele está presente no nosso meio. E Ele quer mudar a sua situação, Ele quer transformar a nossa vida, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vai chegar momentos que a gente vai estar dessa maneira, como se estivéssemos no tribunal, que a gente possa ter a presença do Senhor em nós, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, para que a gente não venha negar a esse Deus. Não permita que as coisas lá de fora, que tudo aquilo que se levanta lá fora, ela venha tirar o foco de nós, que é Cristo Jesus. O foco que é Cristo Jesus. Temos a nossa vida sim, o dia a dia nós temos que trabalhar, os jovens estudar, enfim, fazer outras coisas. Aqueles que são casados, esposa, marido, filhos, sim nós temos. Mas o nosso alvo, a nossa meta, é Cristo Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. Porque Ele foi morto sim, mas Ele ressuscitou e hoje se encontra à destra do Pai, de onde contempla a cada um de nós. Ele contempla a cada um de nós. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele sabe da nossa vida, Ele conhece a cada um de nós. Então não se permita, em nome de Jesus, Pai, que nada nem ninguém venha roubar aquilo que já foi colocado, a palavra do Senhor que já foi enxertada no teu coração. Porque para isso Cristo morreu, para dar vida a cada um de nós, para que através daquele sacrifício naquela cruz do Calvário nós tivéssemos um livre acesso até a tua presença, porque o véu ele foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos acesso à presença desse Deus. Então não abra mão disso. Não negocie isso com outras coisas. Não negocie isso não. Permanece firme. Permanece firme na presença do Senhor. Permanece. Ainda que o mundo, mais uma vez eu digo, que pessoas, ele venham colocar coisas na sua mente, no seu coração. Diga, não, eu sou livre. Eu tenho a presença do Senhor na minha vida. Eu sei o sacrifício que passou o meu Senhor, para que hoje eu estivesse aqui de pé. Por isso eu glorifico o nome do Senhor, eu exalto o nome do Senhor. E independentemente da luta, da dificuldade, eu vou permanecer na presença do Senhor. Porque é na presença dEle. Fora de Cristo Jesus não tem como a gente ter vida. Fora dessa presença, que é maravilhosa. E tudo isso foi conquistado naquela cruz do Calvário. Mesmo nós, não sendo merecedores, Cristo padeceu, sofreu, morreu naquela cruz, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarda isso, irmãos, no seu coração. Pode subir para cá. Guarda isso no teu coração. Porque a gente vai precisar estar com essa palavra dentro de cada um de nós. Porque se a gente não tiver dessa maneira, certamente a gente vai negar o Senhor. A gente vai negar o Senhor. A gente vai deixar com que as raposinhas, elas venham roubar de nós tudo aquilo que nós aprendemos dentro da casa do Senhor. Porque aquelas pessoas, elas foram persuadidas pelos anciões da época.
pelos doutores da lei da época. Elas foram persuadidas a escolher a Barrabás. Sabemos que somos seres também influenciáveis, mas que essas más influências, elas não venham tomar o nosso coração, porque nós sabemos em quem nós temos crido, o sacrifício pelo qual Ele sofreu, Ele padeceu, para que nós estivéssemos aqui agora de pé e poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então não abra mão disso, não abra mão disso. Lembre-se a cada dia do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, tudo que Ele passou por amor de cada um de nós, por amor de cada um de nós. Não abra mão, não negocie, porque a nossa redenção, ela está mais perto do que nós imaginamos. Está mais próximo de quando nós encontramos o Senhor lá atrás. Uns há 10 anos, outros há 20 anos, outros há 5 anos, há um ano atrás. Está mais próximo. O tempo agora é a gente permanecer na presença do Senhor. É a gente permanecer na presença do Senhor. Não deixe que a cegueira do mundo, ela venha tapar os nossos olhos. Não deixe que a cegueira do mundo, ela venha tapar os nossos olhos. Que as conquistas, não, nada disso vai ser levado para o céu. Vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. É a cada um de nós que o Senhor quer. É a minha vida, é a sua vida, é a vida de cada um dos irmãos que estão aqui na casa do Senhor nessa noite, aqueles que estão conectados conosco, você que vai ouvir depois essa mensagem. Toma posse disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe.